Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Você que está chegando aí, nós vamos ter daqui a pouquinho uma live com o nosso amigo, irmão Herculano Barreto, ok? Herculano já chegou aí? Daqui a pouquinho a gente chama você aqui, viu, Herculano? Antes da gente começar, eu quero falar com vocês sobre alguns materiais que nós temos aqui na nossa loja Logos Bookstore. Olha só, tá aqui espelhado, mas nós temos aqui, Ana Paula chegando aí, nós temos aqui essa Bíblia, Bíblia Novo Viver. Qual é o foco dessa Bíblia? É justamente para aquelas pessoas que tiveram uma experiência de novo nascimento recentemente. Pessoas que se converteram há pouco tempo e estão começando a caminhar na fé. Então, esta Bíblia, ela é indicada para pessoas que estão querendo o seu crescimento espiritual. Por isso o título da Bíblia, Novo Viver. Então ele vai trabalhar sobre algumas doutrinas básicas da Bíblia, vai falar como eu posso crescer nos meus relacionamentos, como eu posso desenvolver a minha vida espiritual. Então eu recomendo demais essa Bíblia aqui para você. Então se você tem interesse, pode nos chamar aqui e a gente vai conversando um pouquinho sobre essa Bíblia. Olha só, você tem algum filho, algum primo, adolescente, pré-adolescente, e você quer compartilhar a sua fé, a fé em Cristo, de uma forma dinâmica, de uma forma interessante, eu indico para vocês aqui, ó, esse livro, que é a Bíblia Ilustrada. Aqui, nesse caso, vai ser o Novo Testamento, tá vendo? Olha aqui uma representação de Jesus, aqui a crucificação de Jesus, os fariseus, Jesus com os discípulos na última ceia. Então, esse livrinho aqui, o Novo Testamento Ilustrado, é muito recomendado para pré-adolescentes, adolescentes que querem também crescer na fé, que querem conhecer um pouco mais de Cristo. Recomendadíssimo, ok? Pessoal que está chegando aí agora, daqui a pouquinho nós vamos estar aqui chamando o nosso irmão, amigo Herculano Barreto para nós termos aqui um bate-papo. Pessoal, você já conhece o Luciano Subirá? Você já leu alguma coisa escrita pelo pastor Luciano Subirá? Ele tem escrito muitos livros de forma muito interessante, de forma com um conteúdo relevante, buscando, chamando os cristãos para um avivamento verdadeiro, genuíno e sincero. Esse livro aqui, de todo o coração, vai buscar isso. Trazer as pessoas para um avivamento e para um despertamento espiritual, no sentido de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, ok? Daqui a pouquinho nós estamos aqui com o Herculano. Para finalizar essa nossa apresentação inicial, olha só aqui, a Bíblia Sagrada, vou apresentar aqui para vocês, essa Bíblia Sagrada aqui, que é a Bíblia NVT. É uma versão, a versão NVT, nova versão transformadora. Muito interessante essa Bíblia, porque ela tem uma tradução, ela é uma nova tradução da Bíblia, uma tradução mais recente, mais moderna para o português. E o que essa Bíblia aqui, ela procura transmitir? Com essa capa bem interessante, né? Olha só, bem arrojado, bem moderno, uma capa bem bonita aqui de um leão, você consegue perceber? Olha só, vou colocar aqui para vocês perceberem, está dando um pouco de espelhamento, mas aqui, interessante. Então, essa Bíblia, ela a tradução, que é a nova versão transformadora, ela procura trazer os textos originais de uma forma profunda, de uma forma acessível também, para que o texto fique acessível, mas ao mesmo tempo mantendo uma coerência e mantendo uma profundidade do texto bíblico, ok? Então eu recomendo para vocês podem também nos chamar aqui no direct e nós vamos estar falando com vocês, ok? Vamos convidar agora o nosso amigo Herculano Barreto para estar aqui conosco, com esse bate-papo, nessa live muito interessante, ok? Vamos lá, vou colocar aqui o Herculano, que já está aqui, para entrar com a gente, ok? Seja bem-vindo à nossa live, ok? Esse nosso bate-papo, ok? Quero que a gente possa estar interagindo aqui, ok? Estamos aqui convidando o Herculano, já está aqui processando, ele vai estar pronto. Herculano Barreto, nosso amigo. Está me ouvindo, Herculano? Perfeitamente, André. Pronto, Herculano. Graças a Deus. E pessoal que está chegando aí, Herculano, o pessoal já está interagindo aqui com a gente. Herculano, o Islam falando tudo na paz, a Carol, estou escutando. Beleza. Pessoal, você que está chegando aí, vai falando aí de onde você conhece o Herculano, porque aqui é lógico que para a gente falar sobre a graça de Deus, viu? Rafaela chegando aí também, seja bem-vindo. A Bruna Rafaela, acho que é isso, né? Bruna Rafaela Pires. E aí, Bruninha, como é que tá aí? Vai falando então, vocês, pessoal, que já estão aqui na nossa live aqui, vai falando de onde você conhece o Herculano, ok?
Você conheceu na cidade de Riachão das Neves, em outra cidade? Ele é seu professor? Foi seu professor? Enfim, foi algum colega de faculdade, etc. Ao longo da nossa live, vocês vão falando aí. Ana Paula já disse aí que conhece daqui de casa mesmo, né, Ana Paula? É Um fácil abraço. conhecer o Herculano aí. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Herculano, eu já vou começar aqui, porque, gente, o objetivo da nossa live aqui, nós vamos estar sempre fazendo aqui no Instagram. Então, o pessoal aqui que segue só a nossa página aqui e ainda não segue o Herculano, o que é que você faz? Você vai aqui em cima no Instagram, tem o nome aí, ó, Logos Bookstore ou Herculano. Você vai clicar no nome poder seguir os dois. Então, se você segue só um, se você já segue os dois, tá ok. Mas se você segue só um dos dois, aí você clica e aí você vai seguir ou a nossa página aqui ou a página do Herculano, ok? Aí fica legal quando o Herculano entrar, você vê as coisas que o Herculano está postando. Quando eu entrar aqui na nossa loja, que nós somos uma loja online, que nós publicamos material cristão e que nós também falamos, nós buscamos parceiros que estão parceiros em missão, pessoas que estão fazendo a obra de Deus no oeste da Bahia, em todo o Brasil, ok? Quinta-feira passada nós estávamos aqui com o Fabrício Cardoso, que é meu primo e é pastor na cidade de Irecê, ok? Então, muito bem, grande Herculano aqui, Ana Cláudia falando. Ana Cláudia é a esposa do Carlos Alberto, ok? A Rafaela Herculano já colocou aqui, conheci ele aí de Riachão das Neves mesmo, kkk. Me lembro como foi que conheceu. Beleza, Rafinha, depois você coloca aí. E nem lembro como foi que conheceu. Pois é, né? Às vezes né, acaba. Pode colocar aí também. Pessoal, então, Herculano, Daniela também chegando aí. Ok, Herculano, vamos passar a palavra aqui para o Herculano, gente. A nossa palavra introdutória, Herculano, como nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus, viu, Dalvan, que está chegando aí? O nosso objetivo aqui é falarmos sobre a graça de Deus, ok? Então, Herculano, fala um pouquinho para a gente como foi o seu contato inicial com o Evangelho, ok? A paz, Dalvan Serpa, nosso amigo das antigas, hein, Herculano? Um amigão das antigas aí, do tempo pré-internet. Nós conhecemos Dalvan do tempo pré-internet, do tempo que a gente ia aqui na praça para encontrar os amigos, não é? Dalvan, um abraço. Fala aí, Herculano, como foi seu contato inicial com o Evangelho? Meus cumprimentos, André. Para nós é uma satisfação estar aqui nessa live, poder participar e compartilhar dessa vivência que nós temos no Evangelho, né? Primeiro, a graça de Cristo nos chamou, né? Ao Evangelho. Todo cristão passa a ter essa vocação, esse chamado, né? E, assim, foi criado na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista, e sempre passou os princípios cristãos para nós. Embora não tínhamos uma vida... Olha só, o Raí também está aqui com a gente, viu, Herculano? Vou só mandar um abraço aqui pro Raí Diniz, aí de Riachão das Neves. Beleza, o Herculano está falando aqui do seu contato inicial com o Evangelho. Muito bem, Herculano, e você então falava que seu pai já era um cristão quando você nasceu, né? Já era um cristão, né? E assim, sempre passou essa base para nós, que Cristo é o caminho, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas foi exatamente na minha adolescência que eu comecei a frequentar os cultos. É até engraçado essa história, né? A minha irmã se converteu ao Evangelho e o meu pai me obrigava a levar a minha irmã à igreja, né? E eu ia aos cultos praticamente obrigado, né? Na verdade, ia, levava e no horário de trazer minha irmã de volta, eu ia, né? À igreja. Então, e foi nessas idas, né? Ao ficar na porta da igreja aguardando a minha irmã, é que a voz do Evangelho chegou ao meu coração. Ao mesmo tempo que eu ficava, de certa forma, revoltado pelo fato de ter que levar a minha irmã à igreja, e ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela falou ao coração. Inclusive, tem aí nosso irmão Dalvan Serpa. Eu gostaria de deixar também que ressaltar isso, que o nosso irmão Dalvan foi um dos participantes, né, nessa caminhada na fé. Um dos primeiros companheiros de evangelismo, né? Nós saímos
em todas as ruas da cidade, pregando a palavra de Deus, como missionários. E a gente tinha esse prazer, esse desejo e essa vocação de ministrar a palavra de Deus. Quando nós falamos dessa questão de ser um missionário, o que logo vem à mente é a gente sair daqui da cidade, ir para o exterior, ir para as tribos indígenas, pregar, ir à África, a lugares inacessíveis. Mas quando nós entendemos que o nosso chamado, né, o mundo, quando Jesus disse que nós devemos ir para todo mundo, pregar o evangelho, a todo aquele que crê, né? O mundo pode ser a África ou o outro lado da rua, né? É essa a vocação que nós temos. Exatamente. Para entendermos que o Senhor Jesus nos chamou para a pregação do evangelho, para anunciar a palavra de Deus, nós entendemos que qualquer um de nós temos essa vocação, temos esse chamado para ministrar a palavra de Deus, para levar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para salvar. Certeza, né, fulano? Ou seja, nós podemos e devemos transmitir a graça de Deus onde nós estivermos, né? Em todos os lugares. Não, a gente às vezes fica falando e pensa sobre missões, a gente pensa em algo, em outro país, em outro continente, né? Fulano, o pessoal está interagindo com a gente aqui na live aqui, falando de onde conhece você, ok? A Ana Flávia Arruda também interagindo aqui. Um abraço, Ana Flávia. Ok? Muita gente aqui, o irmão Raí Diniz diz aí 2 abençoados, né? Bênção, nosso irmão Raí Diniz, que também já está convidado daqui às próximas semanas, nosso irmão Raí Diniz, grande comunicador aí da obra de Deus, também na cidade de Riachão das Neves e todo o município de Riachão das Neves, ok? Várias pessoas, né, falando, interagindo com a gente. Sim, Lano, mas Lano para os íntimos, né? Quem não conhece o Herculano aqui, conhecido como Lano. João Henrique também chegando aí, um abraço, João Henrique. Logo, logo também vamos estar fazendo uma live com o nosso amigo Herculano, com o nosso amigo João Henrique, nosso irmão em Cristo, lá da cidade de Formosa, do Rio Preto. Okay? Então, pessoal, o objetivo da nossa live aqui, só para quem está chegando aí, Shalom, paz, João Henrique, Shalom é a palavra, para quem não sabe, é a palavra paz em hebraico. Então, um Shalom, a paz de Cristo para nosso irmão João Henrique, na cidade de Formosa, do Rio Preto, e para todos os nossos irmãos aí. Viu, Lano? Então, o nosso objetivo aqui, pessoal, para quem está chegando, é nós trazermos pessoas como o irmão Herculano, Raí Diniz, o irmão João Henrique e outras pessoas que já estiveram aqui, para que nós possamos estar comunicando a graça de Deus. Então, essa palavra comunicação, tornar comum o evangelho, okay? Para várias pessoas, para aqueles que são meus amigos, para aqueles que são amigos do Herculano, e aí nós possamos, então, ter esse intercâmbio falando sobre algo tão sério e algo tão maravilhoso como é o amor de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. Olha só, nós temos aqui, nós estávamos apresentando antes do Herculano começar a falar, sobre vários materiais, né? Bíblias, livros, etc. Herculano, o Wesley Joampter, que é o meu primo, lá de São Félix, olha só, Lano, o alcance aí que a internet nos propicia. O Wesley Joampter, filho de Joaquinzinho, meu primo, lá da cidade de São Félix. Lano, a questão, depois leva a doutora Ana Paula para cantar, fala aí o Raí, com certeza, daqui a pouquinho, qualquer coisa, o Herculano também pode estar falando. Então, Lano, a nossa questão, vou fazer aqui uma pergunta para você, é sobre como é que você começou a atuar no ministério. Como é que foi as suas experiências iniciais com o ministério, seja de louvor, seja de pregação? Fale um pouquinho para você e quem sabe seja algo de inspiração para quem está nos ouvindo. A minha primeira pregação, eu basicamente não sabia que iria pregar nessa noite, né? Eu simplesmente estava no banco e o pastor pediu à igreja para que se invitasse, que estaria orando pelo pregador. E, de repente, o pregador, que foi anunciado, ele disse, eu quero convidar aqui, né? Queria até deixar um grande abraço para o pastor Divino Eterno Daniel, um dos pastores que me apoiou, que acreditou no meu ministério e que, de certa forma, nos projetou, né? Nos deu esse incentivo para que pudéssemos pregar, levar essa mensagem, levar o evangelho. E, de repente, o pastor anunciou que o pregador seria eu. E eu, muito corajoso, mesmo sem pregar, sem nenhum preparo, não tinha preparado a mensagem,
e seria exatamente a minha primeira pregação. Abri a Bíblia em Juízes e fui falar sobre Sansão. E de repente, Deus me usou naquela noite, né? Mesmo sem preparo, mas apenas com a disposição de nunca fugir do chamado, nunca correr daquilo que me foi proposto. E dali em diante, comecei a pregar. Meu amigo e irmão Dalvan, meu companheiro de início de ministério, sempre estávamos nas ruas panfletando, pregando a palavra de Deus. Eu acredito que percorremos quase todas as ruas dessa cidade, panfletando, com caixas de som, colocávamos caixas de som e anunciávamos o Evangelho com desse temor. E são lembranças que vêm à mente que nos traz alegria. E para mim é uma grande honra ter o nosso irmão Galvão aqui conosco na nossa live e de ter esse companheiro do Evangelho, embora ele não esteja mais aqui na cidade, mas guardo com muito carinho, guardo com muito zelo essas experiências que tivemos ao estar na igreja orando, buscando a Deus, na leitura da palavra, na comunhão e também na disposição de ir, né? Muitas vezes as pessoas acham que para ser um missionário, um evangelista, ele precisa ter um conhecimento vasto da palavra de Deus, embora a palavra de Deus nos ensina que nós devemos conhecer as Escrituras, né? Porque nós temos nela, né? Temos nela o poder de Deus. Mas devemos ter em nossas mentes, em nossos corações, o amor pelas almas, pelas pessoas, pelas vidas, que na verdade necessitam de ouvir o caminho da salvação. Como diz Romanos, as cartas, né, de Paulo em Romanos, Paulo diz, como crerão se não há quem pregue, né? Então, assim, quando nós entendemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, nós como cristãos, nós temos o dever de levar essa mensagem. Eu até guardei aqui uma frase de Charles Spurgeon, acredito que a livraria de vocês devem ter até algum conteúdo de Charles Spurgeon, que diz, sim, temos certeza. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Ou nós somos um missionário. Se é cristão, ele acaba compartilhando da graça de Deus. Herculano, inclusive, a propósito, aqui o Jader, acho que você conhece, já ouviu falar em Jader Magalhães? Grande amigo do Jader. Grande abraço, Jader. Nosso amigo Jader Magalhães aí chegando também, e outras pessoas aqui, Silvia Regina também, ele também da cidade de Riachão das Neves chegando, várias outras pessoas também entrando aqui, Uzi Modas, lá da cidade de Carinhanha, Thaís Santos, ok? Muitas pessoas Herculano com a gente aqui, e a gente está falando sobre isso. Então, Herculano, quero que você fale um pouquinho, para quem não conhece o Herculano, ele é bacharel em Direito e advogado. Então, é uma experiência que você tem, e aí eu quero que você pense, olha, chegando aqui também, a gente olhar aqui direitinho, quem foi que escreveu aqui, Dalvan Serpas, vamos só interagir um pouco aqui, Herculano. Olha só, o Dalvan diz, eu me lembro que certa vez, Herculano, o irmão Jamildo e eu, estávamos em oração no monte, próximo do antigo quarto beck, e pedimos para Deus um sinal. Na mesma hora, apareceu uma bola de fogo no céu. Olha só, que impressionante. O Herculano pode também depois comentar um pouquinho mais sobre isso, Herculano, sobre algumas experiências com Deus, que confirmam muitas vezes um propósito que você tem no coração. Isso aviva, renova a nossa fé. Ok? Herculano, acho que foi em 99, diz Dalva. Então, Herculano, eu quero que você fale um pouquinho sobre porque você é bacharel em Direito, advogado, e essa nossa experiência profissional, no seu caso aí, eu sempre gosto de pensar sobre a importância da dignidade do ser humano. O ser humano, ele tem uma dignidade intrínseca, ou seja, ele tem uma importância como pessoa independente da sua condição econômica, da sua condição social, independente de quem essa pessoa é, ela tem uma importância intrínseca. E aí eu quero que você pense como alguém da área do direito sobre isso, sobre os direitos humanos, e como é que nós podemos pensar sobre o direito humano a partir da Bíblia? Como a Bíblia, os princípios bíblicos, nos incentivam a valorizarmos o ser humano. Fala um pouquinho sobre isso aí. Olha, se você observar a Bíblia Sagrada, principalmente no Pentateuco, como
nos livros de Moisés, as leis de Moisés, né? Você observa que a Bíblia está diretamente ligada ao direito. Quando Moisés ele traz, né, alguns princípios, alguns valores da honestidade, como por exemplo, é, é, se você observar, na verdade, todo o contexto bíblico, a própria palavra de Deus ela aponta para a justiça, né? O próprio Deus, o próprio Cristo, ele é a justiça de Deus. Então, quando nós cremos no Evangelho, colocamos a nossa fé em Cristo, o próprio Cristo é a justiça de Deus, é a justiça de Deus. Então, assim, a Bíblia está inteiramente ligada, né? Todos os valores éticos, morais que um cristão possui, se você observar as leis, né, os direitos humanos, a própria Bíblia, eu não sei exatamente onde está escrito aqui, mas aponta os direitos humanos, na verdade, está diretamente ligado às escrituras, né, à palavra de Deus. Então, assim, Herculano, eu estou falando sobre isso para a gente encaminhar sobre um pensamento sobre o evangelismo atrelado à ação social. Eu queria que você falasse sim, um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência aqui na cidade de Riachão das Neves, de evangelização, de missão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve ministerialmente. Como é que é a sua atuação? Como é que foi o seu chamado? Que a gente estava conversando pessoalmente e você falou que em um determinado momento você sentiu um chamado para um ministério em um local, aqui na cidade de Riachão das Neves. Fala um pouquinho sobre isso aí. exatamente. Assim como o nosso irmão Dalvan lembrou bem aqui, logo na nossa caminhada, na nossa fé, sempre estávamos ligados a essa questão de pedir confirmação a Deus em todas as coisas. E tínhamos o costume de subir aos montes, ir em lugares reservados para a gente sempre estar orando e apresentando certas causas diante de Deus. E, inclusive, o irmão Dalvan até citou aí essa questão, né, que a gente estava orando e tal, pedindo uma confirmação, e veio uma bola de fogo que iluminou o céu, e ali nós entendemos que é um sinal que nós estávamos aptos a ir e levar a mensagem. Embora nós entendemos pela palavra de Deus que esse já é algo que a própria Bíblia já nos manda, né? O próprio Cristo diz, é um chamado universal, todo cristão, né? Que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que cresce não seria condenado. E, assim, eu estava também buscando a Deus e veio ao meu coração esse desejo. E todas as vezes que eu entrava no bairro São Francisco, o meu coração se inclinava, vinha um certo amor, uma certa inclinação para as pessoas daquele lugar. Quando começamos o nosso trabalho evangelístico ali, não tínhamos essa credibilidade. O evangelho ele não foi aceito, né? Houve um trabalho, houve uma certa insistência de estarmos ali pregando, levando a palavra de Deus. E para a glória de Deus, o Senhor tem nos usado ali naquele lugar. Eu observo, Deus tem nos dado graça, levantado pessoas para ajudar. Nós sabemos que o bairro São Francisco é um bairro carente, e a palavra de Deus, quando ela chega em um lugar, ela muda, de certa forma, a realidade daquelas pessoas. E quando começamos os nossos cultos, de início a gente tinha até uma certa dificuldade de pregar ali, por conta das crianças, não tinham costumes de estar na igreja, praticamente nas ruas, e Deus nos levou a estar ali, pregando a palavra, e hoje, para a glória de Deus, Deus levantou um certo povo, um certo rebanho naquele lugar. E, assim, com recursos, com recursos de pessoas que têm nos abençoado com fé, com doações, e até mesmo Deus tem nos dado a graça para que venhamos estar ali e o evangelho ali é pregado. Até então, nenhuma Então, igreja. ainda dentro. Sim, continue. Até então, não havia nenhuma igreja naquele local. E, assim, eu sentia algo que ardia dentro do meu coração para estar ali pregando, levando a mensagem.
Tá? E Deus tem nos dado graça até então. Graças a Deus. Então você tem feito um trabalho pioneiro ali nesse local, nesse bairro, que é o bairro São Francisco, é isso mesmo, aqui na cidade de Riachão das Neves, e a gente sabe da importância de pregarmos o evangelho em todos os lugares, mas em alguns lugares o evangelho, além dele causar aquele impacto espiritual na conversão, numa mudança de vida interior, o contato com o evangelho também vai gerar uma transformação social. Em alguns Sim, lugares, essa transformação social é ainda mais importante. Então, Herculano, já tem algumas pessoas interagindo aqui com a gente, mas acho que é o Dalvan aqui também falando, daqui a pouco a gente lê aqui a palavra do Dalvan, Jader aqui também falando, ok? Então, eu quero que você fale um pouquinho, Herculano, sobre, deixa eu só voltar bem aqui, que eu acho que vai sair da tela. Então, Herculano, sobre a importância, ainda mais hoje em dia, de trabalho com as crianças, em uma fase da vida tão importante, na infância, na pré-adolescência, em que o caráter ainda está se formando, porque uma criança, ela pode ser muito facilmente aliciada para outras coisas, para coisas ruins, pode ser influenciada negativamente, porque às vezes a família não tem condição de dar um amparo, enfim. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o trabalho que você, juntamente com sua irmã, a nossa amiga, irmã doutora Ana Paula, a Ana Paula também é advogada, para quem não conhece, esse trabalho que vocês fazem com muita seriedade nessa localidade, nesse bairro da cidade de Riachão das Neves, e a importância desse trabalho com as crianças, que é em uma fase, volto a refrisar, em uma fase da vida tão sensível. Fale um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem com as crianças e por que isso é importante. Sim, na verdade, não só a mensagem do Evangelho, mas nós fazemos um trabalho social naquele lugar, né? À medida que a igreja ela chega, ela consegue tirar as crianças das ruas, desenvolver valores, principalmente os valores cristãos, que são levados a elas. E não só a igreja tem levado a mensagem, mas também nós temos outros projetos sociais. Como, por exemplo, nós temos um professor que ele não é membro da nossa igreja, mas sempre está vindo aos sábados aqui, e nós fazemos um trabalho com um esporte também, com karatê. E a igreja, ela é Muito inclusiva bom. também, ao levar essas crianças para o esporte, que também traz um certo valor, né? Principalmente o Que é, karatê, é saúde, né, Herculano? de saúde A questão da saúde, trabalhar os valores, né, que as artes marciais trabalham, né? sim, Pode falar um pouquinho, o você como um grande respeito, karateca e vencedor de grandes torneios, campeonatos, né? depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas fale um pouquinho sobre a importância do esporte como atrelado em uma perspectiva cristã evangélica, sobre a gente utilizar todas as formas possíveis para resgatarmos as pessoas para uma mentalidade mais elevada, para promovermos uma transformação social positiva, né, Fulano? Então, fale um pouquinho sobre isso aí, sobre as pessoas que têm participado junto com você disso. Assim, o esporte, ele em si, ele traz, né, não só a questão da saúde, mas principalmente o karatê, não é só, por exemplo, um esporte em si, mas o professor sempre fala, né, que é um estilo de vida. Embora não seja princípios cristãos, mas em si traz alguns valores, como respeito, com honestidade, enfim. E de certa forma não deixa de ser, né? Um princípio cristão, que a palavra de Deus sempre nos leva ao respeito, né? A isso. E assim, Deus tem levantado, como eu disse anteriormente aqui, Deus tem levantado pessoas para que estivesse ao nosso lado, e a igreja, ela precisa ser inclusiva, né? A igreja, ela precisa ser para todos, né? É, eu tenho visto o como Deus tem sido bondoso, maravilhoso, e tem nos levado a essa graça de ter pessoas para estar levantando. Como o Dalvan diz aqui, ó, na sua conversa. É Sim, importante a igreja manter esse diálogo com as questões sociais, uma perspectiva cristocêntrica, de inclusão social e de fé. Então, exatamente como o Dalvan diz aí, na sua fala, na sua escrita, sim, sim. a igreja ela precisa estar aberta, né, a, a, a trazer a esses jovens,
né? Embora não é o esporte em si que vai levar a crença, né? Mas a palavra de Deus. Mas assim, nós precisamos, como cristãos, entender isso, que a igreja ela precisa ser inclusiva. A igreja ela precisa estar em todas as esferas da sociedade, né? Deus nos colocou no bairro São Francisco e Deus tem mudado aquela realidade. A palavra de Deus tem trazido uma grande mudança, né? Hoje nós podemos perceber, você pode entrar no bairro São Francisco e ver essa mentalidade já nessas crianças, né? Daqui a pouco nós temos jovens naquela localidade que, de certa forma, tem uma nova mentalidade, né? Principalmente quando você traz o esporte, você está levando essas crianças ao esporte e está livrando também das drogas, né? E também trazendo esses valores para essa sociedade, né? Com certeza. Lano, eu queria que você falasse um pouquinho também, porque você também atua também no louvor, juntamente com sua irmã, enfim, sobre a sua experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você percebe agora uma questão mais, vamos dizer, uma questão mais evangélica, mais bíblica, mais espiritual, no sentido sobre a importância do louvor, muito mais do que uma mera música, mais do que uma mera canção que vai apenas tocar ali, muitas vezes até nas emoções, mas a importância do louvor como também um instrumento de libertação e também como um instrumento de inspiração, da gente poder receber algo de Deus. Eu quero que você fale assim, tanto sobre a sua experiência de você, em algum momento de louvor pessoal, ou quem sabe ministrando um louvor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância para nós cristãos do louvor, de louvarmos a Deus por meio mesmo da música. Eu estou falando agora do louvor por meio mesmo da música, da arte, né? A música com a arte. Então, com a importância, e a gente vê isso ao longo da Bíblia, né, Fulano? Vários momentos. O rei Davi, que é um exemplo muito clássico sobre o louvor. Então, eu queria que você falasse o louvor como um instrumento de libertação espiritual. Primeiro, o louvor provém de Deus, né? A palavra de Deus diz que o louvor provém do Senhor, não provém dos homens. E, assim, se você observar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai ver, por exemplo, o rei Davi, como o nosso irmão André citou aí, Deus muitas vezes trouxe libertação, Deus trouxe... Vamos citar aqui a relação de Davi com Saul. O rei Saul, todo atormentado com espíritos imundos, quando Davi tocava, louvava, né? Um grande exemplo de louvor são os salmos, né? Nós sabemos que os salmos são orações em forma de música, em forma de louvor. E, assim, quando nós louvamos a Deus, abrimos nosso coração e louvamos com a nossa alma, com o nosso louvor, inclusive eu não sou um músico por excelência, mas, assim, Deus tem dado a oportunidade para a gente tocar um violão, louvar ali. Tá. Só que, assim, aí? Quando nós olhamos no contexto... Hã? Não entendi. Quando nós olhamos no contexto bíblico... Nós vamos... Paula não está aqui. Tá fácil o violão aí? Paula, traz o violão aí, Paula. Mais próximo, não? Qualquer coisa a gente encerra com um momento de louvor. E quem sabe a Ana Paula também pode entrar aí à vontade, né? Ou a gente pode convidar ela em outro momento, né, Ana Paula? Mas, Paula, sim, Herculano, pode concluir o que você estava falando aí. Sim, se você observar grandes batalhas também na Bíblia Sagrada, se eu não me engano, Josafá, né? Foi Josafá que, através da música, né? Ele louvou a Deus e Deus deu vitória. Sim. Então, assim, o louvor também serve como um instrumento de libertação, né? de transformação. Deus, através do louvor, pode tocar uma alma, né? Através das canções dos louvores. E eu acredito nisso também. Embora a palavra de Deus diz que a libertação vem também pelo conhecimento da palavra, né? Como Jesus disse, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus disse, vós estáis limpos, libertos, pela palavra que eu tenho anunciado. Mas o louvor é algo que toca a alma, né? Nós podemos abrir o nosso coração, o nosso ser para louvar. Paulo está aqui
acredito eu, que ela vai participar Opa! conosco aqui. Vem cá, Paula. Deixa eu posicionar Ana aqui Paula, fica direito. à vontade. Oi, oi, Olha, muito bem, irmã. oi, meu Olá, irmã Paula. Seja bem-vinda. obrigada. Então, a gente pode fazer, Herculano, a gente pode fazer um rápido momento aqui de louvor, o pessoal que está chegando aí, e daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos interagir um pouquinho com a Ana Paula aqui. Ana Paula, fala um pouquinho aí sobre as suas experiências, primeiramente, pessoais, profissionais, e depois fala um pouquinho também sobre a sua trajetória espiritual. Herculano, entra aí, dá para ficar os dois na tela aí. Aqui, Não pode tô não. aqui. Pronto, aí. Quando Isso. começou a live, eu vi aí os depoimentos do Dalvan, lembrando das épocas antigas, de quando nós estávamos iniciando a nossa fé em Cristo, a nossa jornada, e Deus nos proporcionou que vivêssemos grandes experiências com Ele. Uma delas aí que o Dalvan lembrou foi a respeito de um jovem que estava há cerca de 2 meses, que não saía de casa, estava numa depressão forte, e nós fomos chamados a essa casa dessa pessoa para orarmos. E era uma época que eu sinto saudade porque nós buscávamos muito mais a Deus do que agora, infelizmente. É até triste É o falar isso, chamado primeiro amor, né, Paula? chamado primeiro amor. Nós vivíamos um período de muita oração, de muito jejum, de muita busca intensa pelo Senhor. E com essa busca, Deus respondia às nossas orações e Ele se manifestava de uma forma muito grande através das nossas vidas. E nós fomos a essa casa, oramos. Eu me lembro que manifestou uma legião. E Deus, no nome de Jesus, os demônios foram expulsos, esse rapaz passou aí à igreja e nós presenciamos, testemunhamos a revelação, a transformação da vida dele. E nós glorificávamos a Deus através dessas pequenas experiências que nós tínhamos. Hoje nós temos um trabalho ali no bairro São Francisco, eu sou responsável pelas crianças e eu tinha visto você perguntar, é um trabalho muito precioso, porque quando a gente leva a palavra de Deus, a Fale um gente pouquinho, semeia... fala aí. Oi? Fale um pouquinho aí agora sobre como é que você mesmo vê esse trabalho que vocês estão falando, a importância com as crianças. A gente estava falando com o Herculano sobre isso, sobre a importância de nós fazermos uma evangelização integral, aliando a mensagem do Evangelho com um cuidado, uma preocupação que a gente vê já lá no livro de Atos, né? A preocupação com os mais necessitados e tal. Isso é uma coisa muito bíblica desde o início. Então, quero que você fale um pouquinho sobre como é que você se sensibilizou para isso e como desenvolveu na prática essa ação. Eu fui através do Herculano que iniciou o trabalho e eu fui junto para ajudá-lo. E eu percebi que tinham muitas crianças e a primeira vez o primeiro contato que eu tive lá, eu me lembro que foi num culto que tinham umas 3 senhoras e a maioria eram crianças. Quando acabou o culto, eu perguntei para elas quem era Jesus, se elas já tinham escutado falar sobre Jesus e sabe aquele silêncio de elas não saberem, não fazerem ideia de quem era Jesus. E eu senti que ali havia realmente a necessidade da palavra de Deus ser pregada, de fazer Cristo conhecido naquele lugar. E nós iniciamos aos domingos, e iniciamos para chamar a atenção, distribuindo doces. Nós usamos a estratégia para usar, distribuindo salgados, o lanche. E o trabalho foi crescendo, cada vez mais vinham mais crianças. Os pais, nós, graças a Deus... Quem sabe, Ana Paula, esse era um lanche que uma criança talvez não ia ter na casa dela. Talvez nesse dia que vocês distribuíram o lanche, a criança talvez ia ter 1, 2, 3 refeições muito simples. E essa refeição que vocês distribuíram provavelmente complementou a alimentação dessa criança nesse dia. Então não é uma coisa simples, é uma coisa que manteve a pessoa viva e enfim, isso tem uma influência na vida da pessoa. Ou seja, uma criança vendo, olha, tem alguém que me ama. Se essa pessoa que é Ana Paula, que é o Herculano, está me amando, será que Deus também não me ama da mesma forma que o Herculano e a Ana Paula estão me amando aqui? Então parece que é uma coisa simples, boba, mas você ajudar uma criança em um simples lanche, você está demonstrando a graça de Deus para a criança. Isso é muito importante. É verdade. Fala um pouquinho como é que vocês desenvolveram mais isso aí. E aí o trabalho foi crescendo a ponto de Deus levantar pessoas para também ajudarem nessa distribuição de lanches. Hoje nós temos algumas padarias que volta e meia doam pães e a gente faz cachorro-quente, distribui refrigerante. Tem gente que chama a gente para distribuir doações de roupas, eles fazem doações de roupas. Então, assim,
de 2 pessoas, tem o pastor Ricardo também, que nos ajuda na obra, é o pastor junto com o Herculano, e o pouquinho vai crescendo, né? Como a palavra de Deus diz, que é uma fonte a jorrar. Você bebe e depois você se torna uma fonte. Começa com você e daqui a pouco aquilo vai contagiando mais pessoas. E Deus contagiou, levou outras pessoas também a ajudarem a gente a fazer o trabalho social naquele lugar. E nós vimos a transformação, a manifestação do poder de Deus, primeiramente através das crianças, com a mudança de comportamento. Por exemplo, quando nós chegamos, não tinha nenhum temor a Deus, nem o nome de Cristo eles sabiam quem era. E hoje a gente já vê a mudança no comportamento, quando eles xingam e eles já sabem que aquilo ali deixa Jesus triste, as crianças, por exemplo. E aí a gente já vê que eles entendem. O temor, né? Exatamente, o temor. Entendem que é um ato errado que precisa ser mudado porque deixa Jesus triste. E assim, aos pouquinhos, um trabalho simples, a gente vê a manifestação e o evangelho sendo anunciado e Deus alcançando vidas, e isso é o que importa realmente. E é um trabalho que vale a pena. Beleza. Pessoal, viu, Ana Paula, Herculano, vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui na rede social, porque muitas pessoas vão entrando agora e vão vendo, fica aí, Ana Paula, muitas pessoas que estão entrando e a gente até agradece essa sua participação aqui com a gente, falei para você ficar à vontade, mas que bom que você tão gentilmente participa aqui com a gente. E o nosso objetivo aqui é esse mesmo, Ana Paula, é nós mostrarmos que nós não estamos sós, cada um fazendo a obra de Deus aqui e acolá, e nós conectarmos, então, essas nossas experiências e podermos compartilhar nas redes sociais para inspirarmos outras pessoas também e para chamarmos pessoas para um verdadeiro discipulado com Cristo. Viu, Ana Paula? E eu quero aproveitar aqui, como eu disse, algumas pessoas estão vendo aqui ao vivo, outros vão assistir depois, porque vai ficar gravado a live, e a gente quer aproveitar e convidar quem está nos assistindo para ajudar também vocês aí nessa obra. Quem sabe alguém tem aí algumas roupas em bom estado de conservação, mas que não esteja mais usando e quer doar para vocês. Quem sabe algum supermercado, algum mercadinho quer doar uma cesta básica para os nossos irmãos que estão fazendo essa obra muito importante. Então fica aqui o convite, e aí, ou quem sabe aqui pela própria rede social, quem tiver aí o Instagram, o WhatsApp, o Instagram tem, porque estamos aqui no Instagram, mas quem tiver as redes sociais, outras redes sociais dos nossos irmãos, fica aqui o convite. Vamos fazer essa doação para esse ministério que os irmãos têm desenvolvido em uma cidade de Riachão das Neves, que já é tão carente, e em uma localidade que ainda especificamente mais carente. Então, a gente sabe dessa importância, ok, Ana Paula? Então, outro dia eu fiz um curso chamada APEC, que é a Associação para a Evangelização de Crianças, e quando eu fiz esse curso, a irmã que estava ministrando falou sobre a importância, porque muitas crianças conhecem a Cristo, ou muitas pessoas conhecem a Cristo ainda na infância. E como é importante isso, ok? Cadê o violão? Tá aí? Vamos fazer um momento de louvor ou não tá? Pronto, ok. Vamos então, os irmãos fiquem à vontade para escolher um. E eu dou muito e a gente vai falando daqui a pouco. Só pegando o gancho, só para pegar o gancho do que você acabou de falar, eu dou muito importância no trabalho com as crianças, porque eu conheci a Cristo quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, e brotou no meu coração, o Espírito Santo de Deus começou a falar, quando tinha essa idade de 10 anos, e através de mim os meus pais meu pai se reconciliou, conhecia o Evangelho, era da Igreja Batista, mas estava afastado há muito tempo. A minha mãe não conhecia a Cristo. Então, assim, foi o meu pai, a minha mãe, meu irmão, acabou indo. Então, eu sei que Deus age através das crianças. Vamos cantar agora. Então, só para confirmar, o local que os irmãos fazem essa atividade, que tem uma congregação, é ali no bairro São Francisco, na cidade de Riachão das Neves. Okay? Então, quem é de Riachão das Neves conhece, quem não tem, pode ter uma ideia, ok? Então, muito importante aí esse trabalho que tem se desenvolvido, e só é a eternidade, só Deus vai poder, só Deus tem uma dimensão completa desse trabalho que os irmãos têm feito aí, e os frutos que ao longo dos anos vai estar sendo colhido, ok? Então, vamos louvar a Deus, então. Aí tá, quem não tem o Instagram de Ana Paula, pode também aí depois, né, Ana Paula? Você também tem um Instagram pessoal, depois aí pode também seguir a irmã Ana Paula, que está aqui. Ok? Fala aí, Ana Paula, qual é o seu arroba, qual é o seu Instagram? Você sabe de cabeça? Ana Paula, _AC Barreto. Eu acho que é isso. Ana Paula AC Barreto, ok?
Às vezes até eu confundo o meu também. O meu é André 10G, o meu pessoal, né? Nós estamos aqui nessa página da Logos Bookstore. E aqui fica o convite, pessoal, como eu já falei no início, quem segue só a nossa página e não segue o Herculano, pode clicar aqui em cima, vai ter um espaçozinho para uma setinha para baixo, aí você clica nessa setinha para baixo, aqui para mim aparece assim, para todo mundo, né? E aí você vai aparecer os dois contatos, tanto aqui, Logos Bookstore, aí você pode seguir. E aí, se você não segue o Herculano, clica no nome Herculano, clica em seguir, e aí vai seguir o Herculano, e aí é só alegria, só graça e a paz, ok? Vamos então de louvor. Não sei qual é o horário aqui, gente. Nossa assistência técnica aqui vai me dar o horário, quantos minutos nós temos ainda, e a live cai aqui. Talvez uma hora, okay? Vamos então louvar a Deus. Qualquer coisa a gente abre outra live. A gente abre outra live ainda hoje. Vamos lá. Que música. Bora, só. Santo Espírito, bem-vinda. Vem encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos iluminados por sua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui nesse lugar. Amém, Espírito. Espírito, és bem-vinda. Vem para encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos iluminados com sua glória, Senhor. Amém. Olha. Então, essa é a obra do Espírito Santo. Eu estava lá no Ana Paula lendo um livro do John Stott. Ele fala assim, logo no início, é o livro Batismo e Plenitude do Espírito, onde ele diz assim, a obra do Espírito Santo ela já começa desde o início na nossa vida. A vida cristã, ele diz assim, logo no início do seu livro, a vida cristã é uma vida no Espírito. Não existe vida cristã que não seja no Espírito. Já começa pelo novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E depois nós vamos buscando cada vez mais uma renovação e uma plenitude do Espírito. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, sobre a experiência de vocês, de uma plenitude do Espírito, de uma renovação espiritual, de um enchimento do Espírito Santo. É uma coisa que é sempre muito pessoal, uma coisa que sempre muito... às vezes a gente não consegue nem traduzir em palavras as experiências que nós temos assim de enchimento, de plenitude. Às vezes é um momento específico, às vezes é um período que você tem. Enfim, quero que cada um de vocês aí rapidamente fale um pouquinho sobre isso, sobre a experiência de vocês de enchimento, de plenitude do Espírito, enfim. Primeiro, a palavra de Deus diz que quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Então, na medida que nós aceitamos e passamos a crer no Evangelho, foi uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos leva a crer, a se arrepender, a trazer esse arrependimento. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele com gemidos inexprimíveis, que não se podem, né, gemidos que não se podem explicar, e nos leva ao entendimento da palavra, abre a nossa visão espiritual. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos essa sensibilidade de quando nós erramos, o próprio Espírito de Deus nos leva, nos aponta, nos faz lembrar a palavra de Deus, traz esse arrependimento ao nosso coração. É verdade, o Espírito Santo nos ensina e nos leva cada vez mais para o caminho do Senhor. E assim, eu vejo o trabalhar do Espírito Santo nas pequenas coisas. São acontecimentos que, a princípio, são sem importância, mas que acabam mudando, impactando de maneira muito grande nas nossas atitudes. Vou contar uma experiência pequena que eu tive. Cachorro aqui. Pode contar. Mas é assim mesmo, a gente está em casa, né? A gente está em casa, é cachorro, é gato, é menino, é papagaio. Aqui também a gente teve que colocar... O pessoal conhece. Pode mostrar aí, mostra aí, cadê? Eu quase fui... Viu? Outro dia foi
fui fazer uma visita ao irmão Herculano. Na verdade, fui pegar uma folha lá, uma raiz para fazer um chá aqui para mim. E eu estava distraído lá, quase que um dos cachorros me avançou. Quase que eu não estaria aqui hoje para contar a história. Mas tem uns cachorros aí muito bonitos, muito bem tratados, né? Sim, acabou não aparecendo, né, o cachorro? Seu amigo está aqui próximo. Pode falar, qual é a raça, Herculano? Qual é a raça aí? Eu disse, seu amigo está aqui próximo, viu, André? A raça, ele perguntou. Eita! É raça indefinida. É isso, é canurinho, é Raça raça. definida. Raça indefinida. Eu até perdi o que eu estava falando. Sim, das pequenas experiências que a gente tem e que acabam mudando o nosso comportamento. Eu tenho uma certa pessoa que é próxima a mim e às vezes é uma pessoa que é bem pegajosa e tem horas que, gente, ser humano nem sempre a gente está disponível. Tem dias que a gente quer ficar mais um pouco retraído, tem coisas para serem feitas, você está ocupado. E aí a pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando: Paulo, você vai estar na sua casa mais tarde? Porque eu queria dar uma passadinha aí. E eu sei que quando ela passa aqui, são horas e horas e horas e horas. E eu tinha muito trabalho para fazer, inclusive com prazo. E aí eu falei, meu Deus, eu vou dizer que eu vou dar uma desculpa e vou dizer que eu não estou em casa. E automaticamente o Espírito Santo de Deus disse, você vai mentir? Sério que você vai mentir? E aí eu tive que falar a verdade. E a palavra de Deus nos ensina também a suportarmos uns aos outros. E eu acabei recebendo. Então, assim, são pequenas coisas do ser humano que às vezes a gente tem as nossas fraquezas. Eu estou expondo aqui uma fraqueza minha, mas que o Espírito Santo nos ajuda a melhorar a cada dia, que é o que nós precisamos, melhorar a cada dia. Não adianta a gente estar na igreja rotando santidade, uma santidade que a gente precisa buscar cada vez mais e ser transformado, dar espaço para o Espírito Santo agir, confessar as nossas fraquezas, porque a palavra também ensina a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, para que o Senhor nos ensine na nossa jornada de cristãos e que sejamos transformados pelo Senhor e pelo Espírito Santo a cada dia. Com certeza, né, Paulo? Porque essa é o ensino do Evangelho, diferente de outras religiões e outras perspectivas, que diz que o ser humano tem uma condição de ir crescendo espiritualmente por ele mesmo. O Evangelho nos promove, a proposta do Evangelho é de nós trabalharmos a humildade, sabendo que nós só crescemos com a graça de Deus. Porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, em nenhuma das suas cartas, ele diz, porque eu sei que em mim mesmo não habita bem algum. Não habita. Então, nós somos, por nós mesmos somos fracos, e nós vamos, a cada dia, nesse crescimento espiritual em santidade, crescimento em ministério, e quando a gente peca, e agora a gente pode até fazer esse momento aqui falando um pouquinho sobre isso, sobre essa aqui é uma questão de discipulado, porque para quem é realmente crente, para quem realmente tem um compromisso com Deus, e aqui eu lendo recentemente sobre isso, que isso é uma característica de quem é um cristão. Quando a pessoa peca, quando um cristão peca, ele se sente entristecido, né? Mesmo que ninguém sabe que ele pecou. Né? Porque muitas pessoas ficam, muitas vezes, tristes quando alguém soube do meu pecado. E souberam que eu menti, ou souberam que eu fiz isso e aquilo. Ou tal. Aí a pessoa fica constrangida socialmente, mas não é um verdadeiro arrependimento. Quando a pessoa é de fato crente, ela fica triste porque ela pecou contra Deus. E foi o caso de Davi, lá no Antigo Testamento, ele falava sobre isso, né? Contra ti pequei somente e tal. Ok, Dalvan aí mandando um abraço também. O Dalvan mandou um abraço para o meu pai, o pastor Leonides. Obrigado, Dalvan. O Jader riu aí quando a gente falou sobre o cachorro. Muito bem, eu tenho experiências já muito dramáticas com cachorro. Por muito tempo eu tive um pouco de trauma. Novamente, galera que vai chegando aí, a nossa internet caiu aqui. Mas isso é coisa que acontece na internet, é normal, ok? Então você que está chegando aí, o Instagram está chamando já, galera, para continuar. E nós vamos entrar aqui novamente com Herculano, ok? Então, agora virou a internet, como caiu e como a gente abriu uma nova live, então vai ter um tempinho aqui. Mas nós estamos agora aqui já para a gente já finalizar, ok? Esse momento, então vou colocar aqui o Herculano. Voltamos, hein, Dalvan? Então a gente iniciou outra live porque a internet caiu, hein, Carol? Carol Crisóstomo chegando aí também, porque a live tinha caído por um problema técnico aqui de internet, mas agora nós voltamos. Onde é que a gente estava, Herculano, Ana Paula? A gente estava falando de cachorro, mas a gente estava falando já de outras coisas. Não sei o que a gente estava falando. Foram tantos assuntos aleatórios. Mas que bom participar.
Desde já agradeço a oportunidade, o espaço para a gente divulgar o nosso trabalho ali no bairro São Francisco. Que Deus abençoe seu trabalho também, que você continue com essa ousadia e esse empenho de anunciar o Evangelho. Eu sei que você é um grande pregador, já tenho escutado as notícias correndo pela cidade. Que Deus continue te dando sabedoria e graça e ousadia cada vez mais. Inclusive, nós queremos convidar. Amém, graças a Deus. Obrigado, Ana Paula. Inclusive, Sim, nós Ana, queremos pode te falar. convidar. Inclusive, nós queremos te convidar para trazer uma mensagem lá no bairro São Francisco. Por enquanto, com esses decretos, e nós temos essa sensibilidade por conta do nosso espaço ser muito reduzido, nós não estamos tendo culto, né, nesses dias em que a pandemia está um tanto crescente em nossa cidade, né? Mas assim que nós retornarmos aos nossos cultos, nós temos o prazer de convidá-lo para trazer uma mensagem, uma palavra, para aquelas pessoas ouvir, né, esse excelente pregador. Que a gente... Então, para mim, obrigado pelo convite, é uma honra. Com certeza a gente a gente tem que se disponibilizar, né, Fulano, de todas as formas, como vocês têm feito. Então é isso. Eu sempre digo assim, você prega, quando alguém fala assim, o que é que você faz na igreja? Fala assim, o que puder fazer, o que a gente puder fazer e ajudar. Como a gente mora aqui em uma cidade pequena, boa parte da minha vida foi aqui em uma cidade pequena de Riachão das Neves, é uma igreja relativamente pequena. Então, como vocês sabem, tem muitas carências. Tem, às vezes, alguns irmãos que pregam na igreja acabam viajando, outras pessoas. Então, sempre tem muitas necessidades. Então, nós nos disponibilizamos de toda forma de ajudar naquilo que for preciso na obra de Deus, né? Então é isso, mas obrigado pelo convite. Com certeza vou com todo prazer, vou com minha esposa, Estela, e com as meninas, viu? Então fiquei um prazer. Pastor Fabrício Cardoso entrou aí também, que nós tivemos meu primo semana passada, ok? Lano e Ana Paula, para a gente finalizar esse momento, que nós já estamos aqui já com uma hora, e a gente quer agradecer sinceramente por vocês terem aceito esse nosso convite. E como eu disse nisso, o objetivo aqui é nós incentivarmos outras pessoas também a conhecerem a Cristo e a terem uma experiência de discipulado, serem discípulos de Jesus, ok? E para finalizar, eu quero que vocês falem qual é a mensagem que vocês dão de incentivo para que uma pessoa possa se tornar um discípulo de Jesus. Primeiramente, o que é um discípulo e como a pessoa pode se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Travou um pouco quando você perguntou, André. Eu gostaria de formar... Sim, como nós podemos nos tornar um discípulo de Jesus? Porque às vezes nós falamos as pessoas, como nós vivemos em um mundo cristão, em um ambiente cristão como o Brasil, de algumas religiões que nós conhecemos, então é muito fácil a pessoa se identificar como cristão aqui no Brasil. Diferente, por exemplo, de países como China, que se você disser que é cristão, você vai ser perseguido. Nós sabemos, por exemplo, aquele ministério daquela missão Portas Abertas, que mostra que alguns lugares do mundo onde os cristãos são perseguidos, que se a pessoa pegar um trabalho como vocês fazem, de pegar folhetos, de pegar uma Bíblia, de distribuir uma Bíblia para uma criança, pode ser preso. Aqui no Brasil, não. Nós temos a nossa liberdade, graças a Deus, a liberdade civis, liberdades políticas, garantias de direitos fundamentais, como vocês muito bem conhecem no artigo 5º da Constituição, que em outros países não têm essa mesma liberdade. E nós temos essa nossa liberdade aqui no Brasil por causa de uma influência do cristianismo, a influência do cristianismo no direito. Né? É lógico que tem a influência do direito romano e tal, mas a influência, por isso que eu fiz aquela pergunta para vocês, sobre a dignidade do ser humano, que é uma influência do cristianismo, né? Essa influência de que todo ser humano tem o direito à liberdade. Okay? Então, a partir disso, o que eu quero dizer é, nós aqui no Brasil temos a liberdade religiosa. Então, algumas pessoas se identificam como cristãos, mas apenas de uma forma nominal. A pergunta é, como nós podemos ser um verdadeiro discípulo de Jesus e qual a importância disso? Janela 1040, o Dalvan fala, né? Realmente, para quem conhece de missiologia, de missões, no mundo, é a janela 1040, é o paralelo 10, que é a latitude 10, e a latitude 40, fica esse espaço no globo terrestre que é mais carente, principalmente, né, Dalvan, na África e na Ásia, esse local, onde tem países que são chamados países não alcançados, que ainda não têm o Evangelho de Cristo como uma predominância, ok? E aqui no Brasil, como
como nós podemos, não só aqui no Brasil, a pergunta é, Ana Paula e Herculano, como sermos um verdadeiro discípulo de Jesus? O que significa, né? O que é ser? O que é ser? O que é ser um discípulo de Jesus? Você vai começar? Assim, para ser de fato um discípulo de Jesus, tem que começar pela disposição em conhecer o Evangelho, a palavra dele. Até porque a palavra diz que para conhecer a Deus, a gente precisa do pontapé inicial, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ninguém pode ter fé se não ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem do Evangelho. Já começa por aí. E a partir do momento que a gente conhece, passa a conhecer quem é Jesus, ele vai transformando o nosso coração e vai nos moldando para aquilo que ele quer, o propósito que ele tem para as nossas vidas. Eu acho que o pontapé inicial começa por aí. A disposição em ser transformado, em dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, para que Jesus venha falar ao coração, a leitura do Evangelho de Deus, conhecer o que dizem as Escrituras Sagradas, quais foram os ensinamentos que Jesus deixou. E ter essa disponibilidade de obedecer, conhecimento e obediência. Isso nos torna verdadeiros cristãos. E também o amor, né? Quando nós amamos, Jesus disse, né? Deveríamos amar Deus sobre todas as coisas. Quando amamos a Deus, nós queremos divulgar o amor dele para que outras pessoas venham ouvir a mensagem do Evangelho e venham, na verdade, crer nessa mensagem, né? E quando nós amamos a Deus, amamos a Cristo e entendemos que aquilo que ele fez por nós, né, a graça quando ela nos alcança através do Evangelho, essa graça nos leva também a levar, nos impulsiona a levar. Quando nós falamos em missões, eu acredito que todo cristão ele tem um dever de levar essa mensagem. Mas eu não sou eloquente, mas ele pode sentar ao lado de alguém no ônibus e falar o que Deus fez por ele, de como Deus alcançou. Lembra daquele caso, sobre isso que você está falando, lembra aquele caso lá do cego que é curado, e aí perguntaram para você, olha, quem foi que te curou? Aí ele fala assim, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Eles estavam querendo incriminar Jesus, né? Então, o evangelho é isso, né? Eu era cego e hoje vejo, eu era pobre e hoje tenho a graça de Cristo, né? Ou seja, é algo muito simples, não tem mistério. É lógico que você pode elaborar, lógico que você, né, Ana Paula? Estava perdido e foi achado, né? Então é isso, não tem mistério. Como é que uma pessoa estava perdido em uma floresta e ele é encontrado, ele é salvo, e ele não vai dizer com muita emoção como é que ele estava perdido e foi encontrado? Alguém que está se afogando e alguém externo ao oceano salva, resgata essa pessoa. É algo muito dramático e a pessoa vai falar isso de forma muito clara. É lógico que algumas pessoas têm uma experiência mais dramática de conversão. Outras pessoas não, vai ouvindo o evangelho pouco a pouco, né, dá uma novidade de vida, mas todos nós podemos, como vocês estão falando, testemunhar, que é a palavra testemunha, vocês sabem que é a mesma palavra para Marte. Marte e testemunha é a mesma coisa, ou seja, estarmos dispostos até mesmo sermos mártires, mortificados, morremos, como muitos dos nossos irmãos, desde o início da igreja primitiva, foram mortos, e ainda hoje, porque nós, eu volto a falar, nós que moramos aqui no Brasil, às vezes a gente fica acomodado e nós não sabemos quantos irmãos estão agora presos, né, sendo mortos por estarem pregando o evangelho. Simplesmente, muitas vezes nem pregando, apenas por saberem que é cristão, aquela pessoa é presa e é morta em vários países de regimes totalitários. E isso deve levar a nós a uma reflexão e vivemos um cristianismo com autenticidade. Tem aquela frase, né, citando, o Dalvan citando em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura para vocês refletirem, Ana Paula, eu estava pensando o seguinte, alguém fala assim uma frase, né? Se alguém te acusar de cristão, vão ter prova suficiente para dizer que você realmente é cristão? Né? Em alguns países, se provarem que a pessoa é cristã, é presa. E aqui, como é que nós vemos? Então é isso, Ana Paula, Herculano, nós queremos agradecer. E eu queria que agora vocês aí, primeiramente o Herculano não. Nós estamos em uma sociedade que muitas vezes fica com certo preconceito, primeiro as mulheres, ou
chamou primeiro o homem, estava com preconceito com a mulher, né? E a gente sabe que é o contrário, né? Nós sabemos que o Evangelho de Cristo sempre protegeu a Ana Paula. E aqui nós queremos aproveitar, Ana Paula, eu quero que você, como mulher, porque hoje é tanto falado sobre isso, que para nós que criamos em um ambiente evangélico, a gente sabe sobre a importância e a relevância das mulheres desde o Antigo Testamento. Não é só depois de Cristo. A gente vê que a mulher ela é resguardada e cuidada desde o Antigo Testamento e a importância de se proteger a mulher. Na verdade, eu quero que você fale sobre isso, sobre você como mulher, como é que você vê tanto toda a Bíblia, mas principalmente como Jesus, como você como mulher, como é que você vê o amor de Jesus para as mulheres e para você especificamente como mulher? O amor de Jesus é indescritível para todos nós. E como mulher, quando fala da relação de Cristo com as mulheres, eu me lembro da passagem da mulher samaritana, que conta a palavra de Deus, que os discípulos tinham saído para buscar comida, e eles encontram Jesus conversando com a mulher samaritana. E tem um versículo que diz que eles ficaram admirados porque ele estava falando com uma mulher. E assim, era uma sociedade que não dava tanta importância para as mulheres. Mas Cristo enxergou aquela alma e se revelou para ela como Salvador. E a vida dela foi completamente transformada. Então a gente vê que Cristo não faz acepção de pessoas. E diferente do que a sociedade diz, que o cristianismo impõe o machismo, e quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece o Evangelho, você vê que não é nada disso. Tem vários episódios em que Cristo enxerga a mulher, salva a mulher que era a pecadora. Os discípulos colocaram ela como a pecadora, que ungiu os pés de Jesus. E Jesus amou aquela mulher. Quando tentaram repreendê-la, ele disse, não, gente, calma, é a mulher. Ele ofereceu testemunha da ressurreição de Jesus foi uma mulher, né? Foram as mulheres. Então você vê vários episódios em que as mulheres têm uma importância no Evangelho de Cristo. E essa história de que cristianismo coloca as mulheres como... existe um machismo como menores que os homens, é história de quem não conhece a palavra de Deus. De quem, na verdade, não conhece o Evangelho, né? E uma das primeiras missionárias, eu acredito que foi a mulher samaritana. Quando ela chega, né, fala, né, dessa experiência com Cristo, os samaritanos, nós cremos, nós ouvimos você falar, mas agora cremos porque nós ouvimos ele falar. Então, assim, é essa dada importância que a mulher tem, né, para o cristianismo. Nós tivemos, a Bíblia fala de Débora, que foi uma juíza lá no Velho Testamento, e assim, como o irmão André disse aí, né, a primeira a dar testemunho, né, que na verdade um testemunho de uma mulher não tinha tanto valor, mas foi uma mulher que foi ao túmulo, né, e ao ver que ele não estava presente, ela volta diante dos discípulos e fala, ele não está lá. Apareceu. E alguém até fala sobre a importância e a autenticidade do Evangelho, porque se o Evangelho fosse escrito de uma forma deliberada para querer enganar as pessoas, o Evangelho não teria dito lá que a primeira que testemunhou a morte de Cristo foi uma mulher. Né? Porque, ainda mais para vocês que são advogados, sabem sobre a importância de ter um testemunho, de não ter um falso testemunho. Então, o testemunho de uma mulher não era considerado. Então, se uma criança falasse, olha, eu vi Jesus ressuscitado, eu ia falar, mas uma criança, se uma mulher falasse, Jesus ressuscitou, para eles não adiantaria de nada. Mas quando o Evangelho diz que primeiramente foi uma mulher, está dizendo, olha, não importa se vão acreditar ou não, mas quem primeiro viu Jesus ressuscitado foi mulher, foi Maria Madalena e depois outras pessoas também. Então, isso mostra a autenticidade, porque se entender o que eu quis dizer, né? Óbvio, se alguém quiser se enganar, teria dito, olha, foi um homem que viu, foi Nicodemos que viu, Jesus foi um fariseu, Nicodemos que viu Jesus ressuscitado. Mas quando o Evangelho diz que foi uma mulher que tinha sido prostituta, né? Ou seja, o Evangelho está comprometido só com a verdade, independente se vão crer ou não, ok? Então, muito obrigado, Ana Paula, Herculano. Eu quero que vocês encerrassem, gostaria que vocês encerrassem, primeiramente dizendo como é que as pessoas que querem te ajudar, querem ajudar vocês no ministério, na missão, pode ajudar, nós já falamos alguma coisa, e depois queria que vocês encerrassem com uma oração. Primeiro Ana Paula fazendo uma oração, depois o Herculano. Uma rápida oração
abençoando muitas pessoas que talvez estejam doentes agora por qualquer tipo de doença ou com alguma necessidade, ok? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como ajudar depois de uma rápida oração, ok? Olha, nós temos a conta da igreja, mas assim, nós não temos Sim. em mãos agora. Mas assim que o irmão André deixar disponibilizado, eu posso deixar lá a conta da igreja. Sim. E quem puder, quem desejar ofertar, seja livre, né, para fazer. E ser abençoado, né? Nós semeamos na casa de Deus, na obra de Deus, nós temos a recompensa, né? Quem quiser doar com lanche também, aos domingos nós temos a escola dominical. Ultimamente a gente decidiu esperar um pouco a situação pandêmica melhorar, porque é um espaço pequeno e enche, lota. A gente não tem estrutura física para receber e trabalhar com criança, você sabe, né? Não tem esse negócio de você controlar, não, fulano vai entrar aqui na quantidade mínima de pessoas. Para obedecer esses decretos, a gente viu que ficava um pouco difícil e decidimos suspender os cultos. Mas, quando retornarmos, quem quiser, quem sentir no coração de doar lanches, nós estamos abertos. Doações de roupas, como já foi dito aqui, em bom estado. Será maravilhoso receber, será bem-vindo. E que Deus recompense. Vamos orar. Amém. Fica aqui meus agradecimentos. Sim. Fica meus agradecimentos que participaram aqui conosco. Nós fizemos a divulgação aqui nas redes sociais, estaremos aqui nessa live. E todos aqueles que tiveram a disponibilidade de ouvir a mensagem, a palavra, nosso testemunho, ficam nossos agradecimentos. Ok. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Deus, primeiramente eu quero te louvar, Senhor. Quero te adorar. Bendizer o teu santo nome. E aqui nesse momento eu te agradeço, meu Deus, pela vida do André. Que o Senhor continue abençoando o teu filho, Senhor. Continue dando disposição a ele para anunciar a tua palavra, anunciar o teu evangelho. Que cada vez mais vidas sejam alcançadas através dele, Pai, para o teu reino. Que o Senhor venha recompensá-lo com bênçãos sem medidas dos céus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha dar grandes revelações da tua palavra para ele, que cada vez mais ele cresça no entendimento do Senhor, Pai. Que ele venha ser abençoado nas suas finanças, na sua vida sentimental, na sua família, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço também por cada pessoa que assistiu essa live, Senhor. Que essas vidas sejam tocadas, sejam transformadas pelo Senhor de alguma maneira, Senhor. Que o Senhor venha alcançá-las em nome de Jesus. Ó Deus, eu te agradeço pela vida do Herculano, Pai. Em nome de Jesus também, naquele trabalho do bairro São Francisco, que o Senhor venha abençoá-lo em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. 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 Meus agradecimentos, Zé. Finalizando. Pode fazer uma oração, Lano, encerrando também, uma palavra de oração. Amém. Senhor, a nossa gratidão por esse momento. Alcance os corações aonde essa mensagem chegou, que o teu Espírito Santo faça a obra, Senhor. Que haja um convencimento, que haja uma mudança de vida, que haja uma transformação. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor levante missionários, que a tua obra seja feita, Senhor. Tua palavra diz que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Levante, Senhor, ceifeiros. Nós rogamos ao Senhor nessa noite que o Senhor levante homens e mulheres comprometidos com o teu reino, com a tua palavra, com a tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe com as tuas ricas bênçãos a vida de André, Senhor. Que seja próspero, que seja frutífero, Senhor, o trabalho das suas mãos. Em nome de Jesus é a nossa oração, Senhor. Amém. Amém. Herculano, Ana Paula, algo que eu não perguntei, algo que a gente não falou, mas que vocês ainda queiram falar? Nossos agradecimentos também, agradecimentos. pelo convite, Okay. pela disposição de estar também divulgando o nosso trabalho no Senhor. E assim, fica a nossa gratidão pelo convite. Amém, amém. Ok. Então, pessoal que chegou para essa segunda live, ou quem esteve conosco desde o início, e nosso irmão Dalvan, que interagiu bem. Então, Herculano, Ana Paula, foi o momento aí da gente interagir com o irmão Dalvan, que desde aí da nossa adolescência, juventude, esteve com a gente aqui em Riachão das Neves, agora está em outra cidade.
Viu, Dalvan? Foi um prazer estar com você aqui. Obrigado por interagir com a gente. E foi realmente uma honra, viu, Dalvan? Fica um abraço e a paz de Cristo para você. Abraço e a paz de Cristo para Herculano e a irmã Ana Paula, ok? Até uma outra oportunidade. Obrigado. Amém. Amém.